Aleluia. O Senhor onipotente reina, Ele está neste lugar. Ele está aqui entre nós e em nós. Você crê nisso? Amém? Quero convidar você nesta noite a abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Esse é o texto que nós vamos estudar, capítulo 26. A princípio, apenas o verso 28. Atos dos Apóstolos, capítulo 26, verso 28. Assim nos ensina a santa palavra do Senhor. Atos 26, 28. E disse Agripa a Paulo: por pouco me queres persuadir a que me faça cristão. Por pouco me queres persuadir a que me faça cristão. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus, nós estamos aqui agora com os corações abertos para ouvir a Tua santa palavra. Reconhecemos, ó Deus, de uma forma muito tremenda, que a Tua palavra lida e explicada é boca do Senhor, falando diretamente aos nossos corações. Obrigado por tudo que já foi feito aqui neste momento. E agora, Senhor, para essa parte tão importante, a mais importante, aonde nós estaremos agora, Senhor, ouvindo a Tua palavra, palavra que é poderosa. Cantamos a Tua palavra, adoramos, meditando na Tua palavra. E agora vamos, ó Deus, também ouvir a Tua palavra. E não queremos só ouvir, mas queremos também praticá-la em nosso viver diário. Usa a minha vida, Senhor, como instrumento nas Tuas mãos, para que todo louvor, toda glória, todo domínio e poder sejam dadas tão somente ao nome de Jesus Cristo. E é nesse nome que eu oro, a razão da nossa vida. Amém. Queridos irmãos, nesta noite nós vamos estudar aquilo que o apóstolo Paulo viveu diante das autoridades políticas da sua época. Porque o rei Agripa II, este é o rei Agripa desse texto, rei Agripa II, ele quase que se converteu, mas por amor ao seu poder político, por amor às coisas desta carne, ele acabou não se entregando a Jesus Cristo. Talvez ele possa ter usado aqui de ironia estas palavras com Paulo. Mas quando nós olhamos o capítulo e entendemos o que estava acontecendo e todo o contexto, a gente vê que ele ficou realmente balançado com todo o testemunho da vida de Paulo e da conversão do apóstolo Paulo. E quem sabe, talvez hajam pessoas aqui nessa noite que estão vivendo uma vida iguaizinhos ao rei Agripa II. Talvez existam pessoas aqui que sempre tem vindo à igreja, e quem sabe há anos você tem vindo à igreja, mas você está sempre no quase. E ainda diz, pastor, um dia eu me firmo aqui. Pastor, um dia, falta pouco. Na hora certa eu vou me firmar, eu vou me batizar, eu vou me comprometer com a igreja do Senhor. Foi isso que aconteceu com o rei Agripa II, ou o melhor nome, Herodes Agripa II. Quase salvo, porém fatalmente perdido. Você pode repetir comigo essa frase? Quase salvo, porém fatalmente perdidos. Meus irmãos, da mesma forma, aqui está também um outro homem. Aqui está nesse texto aquele que fazia valer o nome de cristão. O homem de mente peregrina, um bandeirante do cristianismo. Um homem que era incansável ganhador de almas. Um homem que amava por demais a igreja de Jesus Cristo. Aqui está o apóstolo Paulo. De um lado, o rei Agripa, Herodes Agripa II, quase salvo, mas perdido. Por outro lado, um salvo por Cristo, aquele que amava pregar a Cristo a tempo e fora de tempo. O que me chama a atenção, meus irmãos, é que Paulo sofreu fome, sede, por amor a Cristo e por amor à igreja de Cristo. Para pregar o Evangelho, Paulo sofreu muitas perseguições. Paulo rompeu fronteiras, cruzou mares, desertos, para anunciar a mensagem do Evangelho. Ele percorreu cidades, vilas, sinagogas, escolas, altas cortes, pregando este santo e poderoso Evangelho. E ele pregava para grandes, como também para pequenos. Em lugares ricos, como também em lugares pobres. Pregava para sábios, como também pregava para ignorantes. Pregava para multidões, como também pregava para solitário.
Ele sempre falava com intenso fervor, com intenso ardor, que Jesus Cristo era o Senhor da glória e a única esperança, tanto na pobreza quanto na fartura, amado ou odiado. Esse foi o apóstolo Paulo, servo de Jesus Cristo, inspirado pelo Espírito Santo para escrever palavras tão poderosas que até hoje têm impactado muitas vidas, como impactou a nossa vida e continuará impactando vidas. Este homem fez viagens missionárias incríveis, passou pela província da Galácia, província da Macedônia, província da Acaia, da Ásia Menor, ou seja, ele foi um grande pregador do Evangelho em toda a história do Novo Testamento. E depois de tanto abrir novas igrejas, depois de espalhar o Evangelho, ele voltou para Jerusalém. E é esse o contexto do texto que nós estamos estudando em Atos 26. Paulo está retornando para Jerusalém. E o que é interessante, que Paulo chegou em Jerusalém não para se aposentar. Paulo chegou em Jerusalém não para se sentar numa cadeira de balanço e esperar a sua vida chegar ao fim. Não foi para colocar um pijama e descansar depois de tanto ter trabalhado para Cristo. Mas ele voltou. E voltou sim com as suas mãos cheias de oferta para ajudar os pobres da Judéia, para ajudar a igreja ali da Judéia. E quando ele chegou em Cesareia, um homem de Deus chamado Ágabo, ele profetizou e disse: Paulo, você vai ser preso em Jerusalém. Paulo, talvez vai ser a última vez que vamos nos ver. Paulo, humanamente falando, não vá para Jerusalém, porque você vai sofrer. E diferente das profecias em nossos dias, que só dizem prosperidade e cura, não, você é a cabeça, você não é cauda, você vai ser bem sucedido em tudo o que fizer. Pelo contrário, a mensagem que Deus deu no coração do profeta ali, do servo do Senhor, de Ágabo, foi para dizer para Paulo: Paulo, você vai sofrer mais ainda por amor a Cristo. E Paulo então respondeu, e respondeu de uma forma muito convicta: eu estou pronto a não só ser preso por Jesus, como também a ser morto pelo nome de Jesus Cristo, aquele que me salvou, aquele que se entregou por mim numa cruz. E Paulo foi com essa convicção, mesmo sabendo que iria ser morto. Paulo foi para Jerusalém, e lá de fato o que aconteceu foi aquilo que Ágabo tinha falado pelo Espírito Santo. Ele foi preso. Conspiraram contra Paulo, armaram ciladas contra Paulo, resolveram matar Paulo o mais rápido possível, porque ele estava fazendo uma grande revolução com todo o seu conhecimento filosófico, mas principalmente com a sua conversão a Jesus Cristo. E fizeram juras, votos de que mataria Paulo. Só que por providência de Deus, toda a trama contra Paulo foi descoberta. Paulo então foi transferido para a Cesareia Marítima, e ali ele ficou sendo acusado por 2 anos, mas ele não parava de anunciar o Evangelho. Meus irmãos, Satanás fez tudo para calar a voz do apóstolo Paulo. E diante da frouxidão de Festo, um dos líderes daquela época, daquela cidade, estava prestes a entregar Paulo nas mãos do Sinédrio, que estava ansioso para matar o apóstolo Paulo. A Bíblia afirma que Paulo decidiu ser julgado como cidadão romano, diante de César, porque Paulo tinha direito. Ele era judeu, mas ele era também cidadão romano. Então ele apelou para Roma. E foi neste momento então, que lá em Cesareia, Festo, contra a sua vontade, recebeu então ali Paulo, e de repente chegou a visita do rei Herodes Agripa II. E pasmem os irmãos, o rei Herodes Agripa II estava acompanhado de Berenice, sua irmã. Aí você diz: por que pasmem? Porque ele fez dela sua esposa. De uma forma incestuosa, Berenice se transformou esposa do próprio irmão, o rei Herodes Agripa II. Então já dá para ver o estado moral e espiritual deste Herodes Agripa II. Meus irmãos, e foi nesse momento que Paulo então aproveita a oportunidade, com uma grande autoridade política na sua frente. Festo, doido para entregar Paulo para o Sinédrio, para matar Paulo. Paulo então começa a dar o seu testemunho de fé. Paulo começa a falar como Jesus o alcançou, como Jesus o libertou. E o rei Herodes Agripa II começa a ouvir esta palavra. E é aqui, meus irmãos, que está para mim um dos mais eloquentes discursos na história da igreja cristã primitiva. Porque aqui Paulo abre o teu coração, ele diz para Festo, ele diz para o rei Agripa II, como Jesus Cristo transformou a sua vida.
Ele começa a falar como que ele, de um monstro que ele era, perseguidor da igreja de Jesus, muito sangue estava na sua mão, um carrasco, um religioso apenas de nome, uma pessoa fria, sem sentimentos, uma fera selvagem. Aqui ele vai dizer: quando eu estava no caminho para Damasco, Jesus Cristo me transformou de um homem sanguinário, de um homem cruel, para um homem justificado, regenerado, transformado pelo poder de Jesus Cristo. Um homem lavado e remido pelo sangue de Cristo. Um homem participante da igreja, militante de Cristo nesta terra. E o que é interessante, meus irmãos, que enquanto Paulo narrava o seu testemunho de experiência de fé, de transformação, algo maravilhoso que Jesus fez na sua vida. Festo, que já estava por aqui com Paulo, querendo matar Paulo, ele interrompeu Paulo na hora da sua palavra. E em alta voz, o texto diz que ele disse em alta voz, ou seja, ele gritou para Paulo. E veja comigo o que ele gritou no verso 24. Ele disse então, em sua defesa, e Festo em alta voz, ou seja, gritando, ele disse o quê? Estás louco, Paulo? Você está fora de si, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Você tem estudado demais, Paulo. Você está fora de si. Você ficou doente, Paulo, da cabeça. E o que Paulo respondeu? Paulo não deixou barato não, gente. Ele não abaixou a cabeça não, porque ali ele não estava defendendo a sua honra. Ele estava defendendo o nome de Jesus Cristo, o Senhor da sua história. Ele vai dizer o quê? Não, eu não estou delirando não. Ó potentíssimo Festo. Olha como ele sabia falar com os poderosos, né? Com respeito. Mas ele disse o que no final desse verso 25? Antes, digo palavras de verdade e com juízo perfeito. O que eu estou falando é algo concreto, é verdadeiro. E o que Paulo logo vai dizer ao rei Agripa? Verso 27. Crês tu nos profetas, ó rei Agripa? Eu sei que você crê, porque os Herodes, eles sempre entenderam da lei do Senhor do Antigo Testamento. Ou seja, eles criam sim na profecia. Então o rei Agripa, ele tentando buscar um atalho para responder, ele tentando, talvez não levando a sério essa verdade que confrontou o seu coração, porque ele sabia que estava em pecado, vivendo uma vida longe de Deus, e começou a driblar a sua consciência. Ele disse então para Paulo: Paulo, olha só o verso 28. Por pouco você me queres persuadir a que me faça cristão. Por pouco, Paulo. Quase você conseguiu me convencer, Paulo. Aqui está para mim o maior perigo na vida do ser humano. O por pouco, o quase. Irmãos, esta é a grande verdade na vida de muitos que vão à igreja e não se entregam de verdade a Jesus Cristo. São pessoas que estão quase salvas, mas estão fatalmente perdidas. São amigas do Evangelho, vão às igrejas, ouvem a palavra por anos, mas não tiveram uma experiência de conversão. Meus irmãos, para mim o quase é sempre uma frustração. É como aquele viajante que quase chegou na hora do seu voo, mas perdeu o seu voo. Você já passou por essa experiência? Quase. Ou como aquele estudante que se preparou para aquele vestibular, e na hora que ele fez a prova, quase ele passou, mas ele foi reprovado. Ou como aquele general que quase ganhou uma batalha, mas na verdade ele acabou perdendo. Ou como aquele boxeador que até foi muito bem durante a luta, quase que ele ganhou a luta, mas um golpe de direita ele derrubava o seu inimigo, o seu oponente, mas ele acabou perdendo aquela luta, quase, mas ele não ganhou. Sabe o que eu aprendo com isso? Que o quase é a confissão de derrota, com a esperança da vitória até o fim. Deu para entender? Vou repetir. Quase é a confissão da derrota, com a esperança da vitória até o fim. É a pessoa que acha que vai vencer, mas não vai vencer. O quase é a confissão da derrota, você não conseguiu. Pense comigo, na vida, o quase pode ou não pode ser reparado? Pode ou não pode? Pode, porque o viajante perdeu um voo, mas ele pode pegar outro voo. Paciência, pagar outra passagem, mas ele vai voar novamente. O estudante pode fazer ou não uma outra prova e passar? Pode. Eu conheço um médico, doutor Edelto, que ele fez 10 provas em 10 universidades pelo Brasil. Na última ele conseguiu passar e no sufoco. Mas ele não desistiu. Então vejam só, você enquanto está estudando,
você pode ir à luta. Você quase passou, ficou reprovado. Então estude mais esse ano e você vai passar na próxima. Aquele general que perdeu, que quase venceu, ele vai agora reavaliar as estratégias de guerra e vai lutar. Então ele pode vencer a próxima batalha. Pode ou não pode? Pode. Aquele boxeador que acabou perdendo, quase que ganhou, o que ele vai fazer? Vai treinar mais, vai lutar mais, vai ver novos jeitos de luta para ele conseguir vencer a próxima luta. Ele pode ou não pode vencer a próxima luta? Pode ou não? Pode. Mas há um grande problema na nossa história. Há ocasiões em que o quase é irreparável. Irreparável. E sim, quando nós olhamos o quase, podemos compreender que não tem mais jeito. É quando o quase está entre a vida e a morte. Então, irmãos, entre a vida e a morte, não tem como dizer que houve o quase. E sim, quem está vivo e quem está morto. Não existe quase morto e quase vivo. Ou você está vivo ou você está morto. É exatamente igual aquele cirurgião que está operando uma pessoa. A cirurgia quase foi bem sucedida, mas o paciente morreu. Pode ser reparado agora essa situação? Morreu. Vai ter como ressuscitá-lo? Por mais que tenha toda a tecnologia à disposição, morreu. Quase que ele salvou a vida daquele paciente, mas não teve jeito. Para quem se lembra, no dia 31 de dezembro de 1989, lembram do barco Batomushi, ali na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro? Estava lotado. Muitos artistas famosos estavam ali. O que eles queriam fazer naquela noite? Ver os fogos multicoloridos da virada do ano novo, de 1989 para 1990. E todos nós sabemos que aquele barco começou o quê? A naufragar. Houve desespero, houve pânico. Todo mundo começou a gritar, apavorado, para lutar pela sua vida. Barcos salva-vidas foram chamados. Só que muitas pessoas morreram. Quando os barcos salva-vidas chegaram, quase na hora, eles chegaram tarde demais. Quase que eles conseguiram salvar, mas muitas pessoas perderam suas vidas. Outra história, 17 de junho de 2007, o voo 3054 da TAM, que saiu de Porto Alegre com destino a São Paulo, Congonhas, uma tarde chuvosa. Havia naquele avião 181 passageiros, mais 6 tripulantes. O destino era Congonhas, São Paulo. Nós conhecemos essa história que o avião chegou a aterrissar. Irmãos, quando o avião aterriza, você está assim, louvado seja o nome do Senhor. Mesmo tremendo tudo, né? Mas você está, eu estou em chão firme. Graças a Deus o avião pousou. As rodas tocaram no solo. Só que houve um problema com esse avião, lembram? Ele não conseguiu parar. E ele foi embora, avançou. E ele logo virou uma bola de fogo quando ele chocou num prédio, matando mais 12 pessoas que estavam trabalhando ali. Ao todo, 193 mortos. Pessoas que estavam humanamente falando praticamente salvas. Depois de estar tantos mil pés acima da terra, viajando tanto tempo, quando pousaram, estamos quase lá. Mas o quase somente frustrou a todos que estavam ali. Quase foram salvos, mas ficaram totalmente carbonizados e mortos. Entre a vida e a morte, o quase não pode resolver nada. Meus irmãos, pode ser que não falte quase nada para você ser um salvo nesta noite. Quase nada para você se tornar um autêntico filho de Deus. Só que este quase tem sido o intervalo entre você e a salvação. Este quase tem sido a distância do desejo de você querer ser salvo para ser de fato um salvo. Esse quase é a ponte que você precisa atravessar para que você seja salvo e atingir com segurança a vida eterna. E talvez você esteja no quase. Você, quem sabe, até membro da igreja. E você tem se frequentado a igreja por muitos anos, mas você ainda não é um verdadeiro salvo. Você está quase salvo. E você está sempre falando, eu preciso me firmar. Eu estou quase chegando lá. Na vida espiritual, cuidado com o quase. Talvez você esteja quase tendo um namoro santo para se firmar na igreja. Por que você não pode ter um namoro santo? Por que tem que ficar no quase? É hora de dar um basta nesse quase e dizer, eu vou ter um namoro santo. Talvez você esteja quase com seu casamento restaurado para você se sentir feliz na igreja e se envolver na igreja, mas você precisa entender, eu tenho que crer que Deus vai me usar para ser um objeto de restauração, para ser um instrumento de restauração, para que o meu casamento seja transformado pelo poder de Deus, a começar por mim.
Eu não tenho que ficar esperando pelo outro ou pela outra. Eu viver sempre no quase. Ah, está quase lá. Quando o meu casamento estiver restaurado, eu vou poder me envolver na igreja. Não é quase, é agora. Se envolva hoje, se entregue hoje, creia. Deus vai te usar e você ainda vai poder viver uma linda história de amor. Meus irmãos, talvez você esteja no quase, pronto para parar com seus vícios. Pastor, já diminui bastante. Eu vou ficar livre dele já já. Eu quero dizer algo nesta noite para todos que estão no quase neste lugar. O quase não vai adiantar para você, porque o quase só te levará para longe de Deus. O quase não vai te aproximar do Senhor. Veja o caso aqui do rei Agripa II. Ele estava com o pé na sepultura ao saber de tudo o que aconteceu com Paulo, porque ele estava caminhando para a eternidade, como eu e você estamos. A qualquer momento podemos morrer. Ele não estava preocupado com o destino da sua alma. Ele estava tão perto da palavra de Deus, quase que o rei Agripa II foi para o céu. Mas ele não foi, sabe por quê? Porque ele ficou no quase. Ele deixou para o amanhã. A decisão mais importante da sua vida ficou para o segundo plano. Meus irmãos, quando nós ficamos no quase na vida espiritual, nós estamos num pecado sem perdão. Não existe quase. Quando você está quase entregando a sua vida para o Senhor, mas você está passando tempo e dizendo, não, uma hora eu me firmo, na hora certa eu vou estar na igreja. Você está rejeitando o Espírito Santo até o fim. Meus irmãos, diante de Jesus, não há posição de neutralidade. Ou você está salvo, ou você está perdido. Não existe meio salvo e meio perdido. Ou você está salvo, ou você está perdido. Ah, eu nesse momento estou muito afim de me envolver com a igreja, não. Nesse momento eu estou aqui querendo resolver minhas coisas. Hoje pela manhã eu falei do Marcos Vinícius, um jovem de 32 anos, que sexta-feira teve um infarto fulminante e morreu. Só Deus sabe aonde agora está a sua alma. Nós não sabemos o dia de amanhã. Em nome de Jesus, saia do quase nesta noite. Ou você é servo de Jesus, ou você nunca será servo de Jesus Cristo. Talvez você esteja como uma pessoa dentro de um barco, rio abaixo, e há abismo lá na frente. E você tem que tomar algumas decisões. Qual a decisão você tomaria se você estivesse nesse barco? Pular do barco? É uma decisão. Tentar remar até a margem? É uma decisão. Você pode tomar a decisão de achar que aquele abismo não existe. Então eu vou até lá, vou ver o que vai dar. Vamos ver se vai ser tão impactante assim. Uma coisa você tem que ter certeza. Você tem que tomar uma decisão. Você não pode ficar na indecisão. Você não pode ficar sempre esperando o dia de amanhã. É agora, é nesta noite. Deus te trouxe aqui porque chegou a hora de você tomar uma decisão na sua vida e sair daquela palavra quase, sair de cima do muro. E eu quero deixar uma frase que mexeu muito comigo quando eu pensei nela. A indecisão é a decisão de não decidir. Vamos repetir? A indecisão é a decisão de não decidir. Se você não quer decidir, você já decidiu. Ah, estou indeciso, né? Então você já decidiu não decidir. Meus queridos irmãos, Jesus disse que quem não era por Ele, era o quê? Contra Ele. É por isso, meus irmãos, que aqueles que nunca quiseram dar atenção para a mensagem da cruz, para a mensagem de salvação, sempre vão ficar esperando, sempre vão ficar no quase. E o grande problema, sabe o que é? Pessoas que viverem a vida no quase, vão só lembrar disso aí quando estiverem no inferno. E vão dizer, puxa vida, eu estive sempre perto do Evangelho, perto de Jesus. Quantas oportunidades, quantas pessoas pregaram para mim e eu fiquei no quase, agora não tem mais jeito. Quantas pessoas estão no inferno hoje arrependidas por terem ficado no quase. Em nome de Jesus Cristo, saia de cima do muro. Ou você é de Deus, ou você não é de Deus. O rei Agripa, ele não quis crer na mensagem de Cristo. E sabe por que ele não quis crer? Aqui eu quero relatar algumas questões da vida dele. Primeiro, ele ficou no quase por causa do seu amor ao dinheiro. Quantas pessoas estão no quase porque amam muito o seu dinheiro? Ele era rei, ele tinha muitas posses, ele tinha autoridade política, ele tinha todos ao seu serviço, só que ele se enganou. Assim como muitas pessoas em nossos dias estão se enganando. Pessoas se esquecem que dinheiro pode te dar uma boa casa, mas nunca te dará um lar. Você pode ter a casa mais linda de Petrópolis, mas você pode ter uma casa vazia, mesmo cheia de pessoas, porque ninguém se ama ali dentro. Dinheiro não pode comprar amor e felicidade. Muitas pessoas se esquecem que o dinheiro pode dar uma bonita roupa, mas não pode dar saúde para a pessoa vestir essa roupa.
Muita gente se esquece que o dinheiro pode dar bons alimentos, mas não pode dar o apetite. Se esquece que o dinheiro pode dar um rico e lindo funeral, mas não pode dar a vida eterna. Há pessoas, irmãos, que só falam de dinheiro. Você conhece gente assim? Você sai para conversar com aquela pessoa, ela só fala de patrimônio, só fala de carro, só fala de viagem, só fala de gastos, só fala de celular, o melhor que existe, mas não consegue falar de quem é Jesus para a sua vida, porque isso não é importante para ela. Meus irmãos, as pessoas estão falando de tudo nesta terra, mas não querem saber de Jesus, até que a saúde começa a fraquejar, até que comece a ter que ir a um hospital, até que a morte começa a chegar perto da pessoa, e ela lembra do Salmo 23, de andar na sombra da morte. Muitas pessoas ainda têm a oportunidade de se converter nos 45 do segundo tempo, mas tem muitas pessoas que morrem sem estar preparado para aquele momento e partem sem salvação. O rei Agripa, ele não queria perder o seu status de riqueza, seu status político, um homem de respeito. Ele não queria em momento algum. Ele simplesmente disse para Paulo: quase você me fez ser um cristão. Será que nessa noite você aqui está também? E você está vivendo no quase porque você se preocupa mais com o seu dinheiro do que com a salvação da sua alma? Este foi o primeiro fator. O segundo fator, o rei Agripa também ficou no quase, por amor não só ao dinheiro, mas por amor a este mundo. Irmãos, vejam que o rei Agripa, no olhar histórico, sofredor de Paulo que ele acabou tendo, Paulo pregando o Evangelho, ele começou a ver o seguinte: espera aí, esse negócio de seguir a Jesus indica renúncia. Paulo era um rapaz muito bem sucedido, doutor da lei. Paulo era um homem que era poliglota, criado aos pés de Gamaliel, muito conhecedor da boa filosofia. E agora ele está narrando a sua experiência desde quando ele se entregou a Jesus. O camarada só está sofrendo, abandonar o eu, ter uma vida de perseguição, ter uma vida de zombaria, uma vida de poucos amigos, uma vida de poucos prazeres na terra. Não, eu não quero essa vida sem graça, se tornar cristão igual Paulo. Só que o rei Herodes Agripa II não entendia que a vida se torna sem graça exatamente por não ter a graça de Jesus. Ele estava muito mais preocupado em ter os prazeres deste mundo. E há pessoas exatamente agindo como o rei Herodes Agripa II. Qual é o problema de eu sair com meus amigos para beber? Qual é o problema de sair para uma balada, numa boate? Qual é o problema de ter uma vida sexualmente livre? Cada um é livre, faz o que quer, como bem entende. Eu quero dizer para você que o seu corpo não é um corpo qualquer. Deus criou você para ser templo do Espírito Santo. E se você e eu somos templo do Espírito Santo, nós temos zelado por esse templo. Nós temos honrado esse templo. O nosso corpo tem sido santo para o Senhor. Irmãos, há pessoas como aquele corvo de Noé, lá naquela arca, lembram? Que ele solta no dilúvio, e de repente ele não volta, porque aquele corvo saiu da arca, e ele encontrou muita sujeira, muito resto de corpos podres, porque ali foi um banquete para ele. Ele preferiu não voltar para a arca, porque ele se alimentou daquela sujeira. Era normal para o corvo, ou seja, como se fosse um urubu. Para ele o mais importante era se degustar naquelas carnes podres, daquelas carnes nojentas. Ele simplesmente começou a comer, e não se interessou mais em voltar para a arca, porque a arca não era um lugar interessante para ele. É exatamente isso que muitas pessoas fazem. São pessoas que estão dizendo que são amigos do Evangelho, gostam do Evangelho, gostam de ouvir pregações, gostam de cantar músicas da igreja, gostam de participar das atividades da igreja, até se batizam, mas nunca romperam com o mundo, nunca romperam com o pecado, nunca tiveram forças para saírem do quase. Estão sempre na igreja e estão sempre no mundo. Meus irmãos, este quase se dá por amor às amizades do mundo, as amizades com os amigos de bar, as amizades com pessoas imorais. Lembram que diz aquela frase popular: me diga com quem tu andas, eu direi com quem tu és. Pastor, isso está na Bíblia? Está. Aonde? Eu nunca vi isso. 1 Coríntios 15:33. As más companhias corrompem os bons costumes. Se você vai se envolver com pessoas que é envolvido com tráfico, você vai acabar se envolvendo no tráfico. Se você está sempre com pessoas que só sabem beber, uma hora você vai começar a beber. Se você é uma pessoa que gosta de ter amizade com pessoas que só falam palavrão, você vai falar palavrão.
Agora, se você for alguém que for mudar a vida de alguém, você vai ter que ser alguém cheio do Espírito Santo e fazer diferença na vida dessas pessoas. Sabe o que vai acontecer? Essas pessoas vão querer fugir de você. Se você olhar Eclesiastes 10:1, vai dizer ali, como uma mosca que cai no unguento do perfumista, estraga todo o perfume, assim é a insensatez na vida de uma pessoa. Aí você fica pensando, peraí, pega uma bacia enorme, o perfumista está ali curtindo o perfume, e o perfume é uma coisa cheirosa, não é mesmo? Maravilhosa. Se uma mosquinha cai naquele lugar, Júlio, a tendência é o quê? É pegar a mosquinha e fazer ela de broche, né? Que ela vai ficar cheirosinha. Só que quando você estuda sobre como os perfumistas trabalhavam, eles colocavam tipo uma tela por cima, porque se uma pequena mosca cai aonde eles estão fazendo perfume, todo aquele local, todo o perfume apodrece, estraga. Ou seja, tudo aquilo que é bom estraga por causa de uma pequena mosca. Um pequeno momento de tolice na nossa vida é como uma mosca que cai no lugar onde está se fazendo perfume. Eclesiastes 10:1. Meus irmãos, assim são as amizades deste mundo, que estão corrompendo a nossa vida, estão nos fazendo mentir, estão nos fazendo viver uma vida completamente na contramão daquilo que nós entendemos ser correto, que é a vontade de Deus. E meus irmãos, nesses praticamente 23 anos como pastor eu já vi muita gente no quase, se firmando com Jesus, quase se batizando, quase foram para o seminário teológico para serem ministros do Evangelho ou missionários, quase. Eu vi muita gente que ouviram a mensagem do Evangelho inúmeras vezes, quase entregaram a vida para Jesus, morreram, e eu tive que estar ali em muitos desses velórios e com o coração triste por saber como aquela pessoa morreu. Quantas pessoas eu acompanhei desde criança e eu falava, volte para Jesus, este caminho é caminho de morte. Muitas pessoas que eu batizei no passado, hoje estão desviadas longe de Jesus. São pessoas que não levaram a sério a experiência cristã. Lembram de Elvis Presley? Elvis Presley foi criado numa igreja evangélica, alguns falam até numa igreja congregacional ou uma igreja batista. Ele cantava no coral da igreja, mas por causa do amor ao mundo, por causa das amizades do mundo, ele deixou o aprisco do bom pastor, ele ficou rico, ele ficou famoso. Talvez, meus irmãos, tenha sido em toda a história o melhor ou um dos melhores cantores de rock do mundo. Mas ele envolveu-se com drogas, com bebidas e teve um fim muito triste. Morreu de overdose, influência de amizades deste mundo. É isso que Satanás quer fazer. Para alguns isso é fundamentalismo religioso, não é não, querido? Quando a gente fala a respeito de você cuidar da sua vida, zelar pelo seu corpo, é porque Deus criou você para ser templo do Espírito Santo, para que você pudesse refletir como espelho a glória do Senhor. Vocês conseguem imaginar que privilégio eu e você temos de poder refletir a glória do Senhor? As pessoas preferem influências das amizades. Como eu disse a uma determinada pessoa muitos anos atrás, volte para Jesus, pare com esta vida em cima do muro. Sabe o que ele me disse, pastor? Eu prefiro ir para o inferno do que ter que mudar de religião. Eu disse para ele, eu não estou falando de religião, eu estou falando de Jesus Cristo, eu estou falando de salvação da sua alma. Ele disse, pastor, esse negócio de salvação da sua alma não existe não. No final, Deus é Pai, Deus é brasileiro, Ele perdoa todo mundo, não há problema algum. E eu disse para ele o seguinte, Romanos avisa muito claramente, o salário do pecado é a morte. Nós já temos um salário sobre nossas vidas, a morte. A não ser que Cristo volte e nos leve para o céu antes, da gente morrer e sermos transformados, todos nós que aqui estamos vamos morrer. Você consegue imaginar se Jesus não voltar daqui a 100 anos? O que será dessa igreja daqui a 100 anos? Todos que estamos aqui, até os mais novinhos, vão estar aqui? Não. Todos nós não estaremos mais aqui. Mas eu tenho certeza de uma coisa. Eu estarei lá no céu. E eu quero também ter a certeza que eu estarei com você lá no céu para todo sempre. Mas talvez terá uma outra geração aqui. Quando eu vejo vídeos de 100 anos atrás, aquelas pessoas correndo para lá e para cá, trabalhando, aquela agitação no Rio de Janeiro, eu fico pensando, aonde estão essas pessoas hoje? Mortas. Já partiram para a eternidade. Ou seja, meus irmãos, a salvação é uma coisa séria. Eu disse para ele isso, e ele ficou assim, olha, o senhor está me colocando medo. Eu falei, eu não estou colocando medo, estou falando a realidade. A nossa vida é um vapor. Agora está todo mundo bem, você sente uma dor, você cai, pode morrer, ou tem que passar por tratamentos. Meus irmãos,
Quantas pessoas dizem, pastor, eu não vou abrir mão da minha religião de família, é a tradição de pai, de avô, de bisavô, eu não vou abrir mão, eu não estou dizendo disso, de você, pastor, eu estou indo para uma nova religião. Não é nova religião, é ter Cristo como Senhor da sua vida, é dizer que Jesus é a razão da sua história, é dizer que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Você não precisa de ninguém para poder ficar pedindo perdão para ela levar ao Pai. Eu não preciso de nenhum mediador nessa terra, porque Jesus Cristo é o nosso mediador. E eu disse isso para ele, e aquele jovem começou a pensar, e pela graça de Deus, ele pôde entregar a sua vida a Jesus, e hoje ele tem sido uma bênção no reino de Deus. Há muitas pessoas hoje que estão exatamente presas em tradição religiosa. Tradição religiosa não vai te salvar. E quero ir além. A Igreja Batista não tem poder para te salvar. Eu não tenho poder para te salvar. Somente Jesus Cristo, o Senhor dessa igreja, que está aqui agora, neste lugar, entre nós, é aquele que pode salvar. E Ele quer te salvar. Ele quer que você saia do quase nesta noite. Ele te perdoa. Porque diz 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, para nos purificar de toda a injustiça. Ou seja, quando você confessa os seus pecados, o Senhor te dá uma página em branco e Ele começa a escrever a mais linda história de amor na sua vida. Sabe o que é isso? É perdão, é justificação, é regeneração. Meus irmãos, quantas pessoas estão hoje assim, presas em religião, presas naquilo que o mundo oferece? Reparem comigo nessa família herodiana, a qual pertencia Agripa II. Todos da família de Herodes perderam as oportunidades de ter salvação. Pelo menos no Novo Testamento, a Bíblia afirma que tinham 4 Herodes. O primeiro, Herodes o Grande. Quem foi este? Aquele que mandou matar as crianças em Belém, lembram? Quando Jesus nasceu. Herodes o Grande, um homem louco, um homem que só queria poder. Depois Herodes Antipas, o segundo Herodes, foi aquele que prendeu João Batista e mandou fazer o quê? Cortar a cabeça e colocar numa bandeja de prata. Foi esse que zombou de Jesus no julgamento. Depois nós temos o terceiro Herodes, Agripa I. Foi esse que ouviu o evangelho dos apóstolos e perseguiu a igreja em Jerusalém. Mandou matar Tiago e prender Pedro. E por não ter dado glórias a Deus, ele foi comido por vermes de dentro para fora, como você encontra em Atos 12, verso 23. E tem esse rei também, que é o rei Herodes Agripa II. Ele está aqui diante de um dos maiores evangelistas da igreja, o apóstolo Paulo. E mesmo sendo confrontado pela verdade do evangelho, mesmo ouvindo o testemunho de conversão de Paulo, ele disse para Paulo, por pouco, Paulo, você não me faz ser um cristão, por pouco. Ou seja, ele decretou que estava quase salvo, mas fatalmente perdido. Talvez seja hoje o dia de você sair do quase. Em nome de Jesus, você sabe, porque Deus está falando isso ao teu coração. Deus está falando isso porque chegou a hora de você dar um fim, de ficar em cima do muro. Como Deus pode abençoar alguém que está sempre em cima do muro? Como diz alguns, é o crente raimundão. Pé no mundo, pé na igreja, pé no mundão. É mais ou menos assim, não é mesmo? Aquela pessoa que está na igreja, adora o Senhor, mas tem prazer de viver neste mundo, desfrutar das coisas deste mundo. Abra sua Bíblia em Tiago. Veja o que diz Tiago 4, verso 13. Tiago, que nós estudamos aqui, diz o seguinte, Tiago 4,13. Ouçam agora, Tiago 4,13. Vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, vamos passar ali um ano, vamos fazer negócios, vamos ganhar dinheiro. Vocês sabem o que lhes acontecerá amanhã? Vocês sabem? O que é a sua vida? Vocês são como neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer o quê? Se o Senhor quiser, viveremos, faremos isso ou faremos aquilo. Ou seja, eu não tenho que planejar, amanhã eu vou para tal lugar, não. Se Deus quiser, eu irei para tal lugar. Porque se não quiser, eu não irei. Mas também se eu não estiver vivo amanhã, é porque o meu Redentor que está vivo, disse para mim, vinde bendito, possuir por herança o reino que está preparado antes da fundação do mundo. Sabe qual é a grande questão? As pessoas têm medo da morte. Irmãos, a gente não tem que ficar como crente suicida, toda hora pensando, vou morrer logo, quero ir para o céu. Não,
Nós temos que ter certeza de uma coisa: eu vou ter a vida e a abundância que Deus tem para mim, eu vou cuidar da minha saúde, eu vou fazer o melhor para viver aqui nesta terra e desfrutar o melhor de Deus nesta terra. Mas se acaso Deus me levar para a eternidade, eu sei que o meu Redentor está vivo, me aguardando para viver com Ele para sempre nos céus. Você tem essa certeza hoje? Meus irmãos, muitas vezes planejamos muitas coisas para a nossa vida, mas nos esquecemos disso. A nossa vida é uma fumaça. Talvez amanhã muitos vão enfrentar tragédias com os familiares, como foi com o voo da TAM. Talvez você hoje esteja vivendo uma tragédia assim, perdeu alguém que você tanto amava, tão jovem, com tanto vigor pela frente, com tantos projetos. Eu não sei qual é a história da sua vida. E talvez hoje você esteja vivendo o pior momento da sua vida emocional, porque você está arrebentado por dentro, cheio de traumas, cheio de desilusão, por causa da dor que alguém lhe causou. Pode ser que você perdeu uma pessoa que você amava demais e isso mexeu com o seu emocional. Eu não sei qual é a sua tragédia, eu não sei quais são os desafios que você tem enfrentado na sua vida, eu não sei qual é a adversidade que você já viveu na sua vida, mas nesse mundo, irmãos, nós vamos enfrentar lutas. Jesus disse isso em João 16, no mundo tereis aflições, mas Ele disse: tende bom ânimo, eu venci este mundo. E se Jesus venceu, eu e você também, por meio de Cristo, também venceremos. É por isso que Paulo disse em Romanos 8:31, que diremos à vista dessas coisas? Ele falou tudo aquilo que estava acontecendo. Ele disse o quê? Se Deus, uma condicional, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas será que Deus é por você? Claro que é, pastor. Você tem buscado a Deus de coração? Ou você tem vivido a sua vida cristã no quase? Você quer um milagre, você quer um emprego, você quer a resolução dos seus problemas, mas você está sempre no quase, não tem buscado a Deus. E eu vou além. Se Deus fosse um negociador e Ele dissesse: olha, eu vou negociar com você nesta noite, eu vou te abençoar na mesma medida, na mesma intensidade que você tem me buscado, a gente seria muito abençoado, meio abençoado, pouco abençoado ou nada abençoado? Qual tem sido a nossa busca pelo Senhor? Com intensidade, com amor, com dedicação, mais ou menos. Graças a Deus que Ele é misericordioso, Ele não faz esse tipo de negócio. Ele diz que um coração quebrantado e contrito, Ele não despreza. O que Ele quer de mim e de você é coração quebrantado, arrependido, desejo de mudança. Meus irmãos, eu tenho visto nesse ano muitas pessoas enfrentando lutas. Um ano que começou há pouco tempo atrás, estávamos aqui orando na virada de 2024 para 2025. E muitas pessoas começaram este ano pior do que pensavam. Estão agora à espera de um milagre. Eu fico pensando, será que você também não está assim à espera de um milagre esta noite? Pastor, eu preciso de um milagre na minha casa. Pastor, eu preciso de um milagre para ter aquele emprego. Pastor, eu preciso de um milagre na minha saúde. A minha saúde não está bem. Quantas pessoas que eu tenho ouvido, eu tenho visitado, eu tenho orado com notícias tão ruins a respeito da sua saúde. Será que você consegue crer que Deus é o Deus que enxuga nossas lágrimas? Que Deus é o Deus que persiste em transformar as tragédias da nossa vida em grandes bênçãos para o louvor e para a glória dEle? Você precisa então colocar a sua vida no centro da vontade do Senhor, olhar com os olhos da fé e entender uma coisa: Deus é o único que pode transformar toda e qualquer tragédia em grandes bênçãos. Você crê que Deus tem esse poder? Deus está aqui, Ele conhece a sua vida e Ele está disposto a derramar sobre você bênçãos sem medida. Mas antes disso Ele quer te perdoar, revigorar, transformar a sua história. Há muitas pessoas cegas espiritualmente, como também há muitas pessoas cegas fisicamente. E eu me lembrei de uma história de uma mulher do passado que viveu esta cegueira. E uma dessas cegueiras ela foi curada porque ela teve a cegueira espiritual restaurada. Ela pôde ver a glória do Senhor e ser uma nova criatura. Dentro da enologia cristã, nós encontramos muitas pessoas com histórias incríveis. E aqui temos uma história de uma mulher que tinha suas fraquezas e que superou suas limitações pela fé em Jesus Cristo. E uma mulher que sempre me chama a atenção quando eu estudo a vida dela, porque foi uma mulher de fé. Uma mulher que teve forças espirituais diante das limitações físicas. Mas era uma mulher que saiu do quase. Ela não ficou em cima do muro. Ela sabia quem era o Senhor da sua alma. Ela olhou para o Deus onipotente e isso a fortaleceu.
Ela avançou contra as dificuldades humanamente intransponíveis. E ao falar o nome dela, eu acredito que você vai saber de quem eu estou falando. Fanny Crosby. Lembram dela? Fanny Crosby. Esta mulher viveu uma história magnífica. Morreu aos 92 anos. Meus irmãos, Fanny Crosby ficou cega na 6ª semana de vida por causa de um erro médico. Mas mesmo assim, ela pôde então viver a vida dela com determinação. Um dia ela entregou sua vida a Jesus e ela pôde ter os seus olhos espirituais abertos e ela pôde entender a beleza de quem era Jesus Cristo na sua vida. Os irmãos sabem quantas músicas ela compôs em toda a sua vida? Cerca de 8.000 hinos. 8.000 hinos. Uma mulher cega. Fanny Crosby, apesar de cega, ela sabia de cor todo o Novo Testamento. De Mateus a Apocalipse ela sabia de cor, cega. E ela cantava os seus hinos de cor. Fanny Crosby, ela compôs hinos que elevam nossas almas até hoje. Nós cantamos, às vezes não sabemos que ela que escreveu. A Deus demos glória, com grande fervor. Seu Filho bendito, por nós todos deu. Lembram? Exultai, exultai, vinde todos louvar. Outra música, sempre vencendo, muito valoroso, Cristo Jesus, o Senhor. Lembra dessa música? Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros, como nos diz o Senhor. E essa outra que muito nos emociona, vivo feliz, pois sou de Jesus, e já desfruto as bênçãos da luz, não é isso? Sou por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Uma mulher cega, que não teve o privilégio que nós temos hoje. Ou quem sabe esta música, quero estar ao pé da cruz, de onde rica fonte, corre franca a salutar no Calvário monte. Sim, na cruz, sempre me glorio, e enfim vou descansar, salvo além do rio. Hoje ela está descansando além do rio, porque ela teve visão espiritual. Ela não viveu no quase, ela foi totalmente salva pelo poder de Jesus Cristo. Hinos cantados no mundo inteiro que motivam, que encorajam, que abençoam pessoas, compostos por uma mulher mergulhada na escuridão da cegueira, que viveu até os 92 anos, fisicamente cega, espiritualmente contemplando a glória e a luz de Jesus Cristo. Mas quem sabe você está diferente dela, você está sempre no quase. Eu quero nessa noite chamar você a esta responsabilidade com Deus, a dizer para o Senhor: Deus, eu quero ser, Senhor, um vaso nas Tuas mãos. Deus, eu conheço a Tua palavra desde que eu nasci. Deus, eu tenho vivido no quase. Eu confesso, Senhor, que as coisas do mundo têm atraído mais o meu coração. E eu estou preocupado, Senhor, porque de fato a minha vida é como um vapor. E amanhã eu não tenho certeza se estarei nessa terra. Por isso eu quero entregar a minha vida nas Tuas mãos. Eu não quero viver como o rei Agripa II. Eu quero chegar no destino final, que Fanny Crosby chegou, que Paulo chegou, que todos os servos de Jesus Cristo chegaram. Destino de glória, destino eterno, destino de gozo na presença do Salvador Jesus Cristo. Eu quero convidar você nessa noite a pensar e a entender isso em nome de Jesus. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos, a pensar um pouco em toda a sua história, em todas as suas preocupações. Quem sabe você está aqui agora, mas preocupado já com o dia de amanhã.
preocupado com o seu trabalho, preocupado com a sua escola, preocupado com o seu casamento, preocupado com as contas para pagar, preocupado com seus relacionamentos, preocupado com os resultados do seu exame. Você está preocupado com tantas coisas, mas não está preocupado com a salvação da tua alma. Essa noite é noite de salvação. Essa noite o Senhor quer mudar a sua história para sempre. E você precisa agora, em nome de Jesus Cristo, sair do quase enquanto é tempo. O Senhor está aqui, andando no meio da sua igreja. Ele sonda os nossos corações. Ele sonda o seu coração, o meu coração. E Ele está vendo se há algum caminho mau, se há algo que tem nos afastado dEle. O Senhor não tem prazer em nos castigar, queridos. O Senhor quer nos abençoar com toda sorte de bênçãos celestiais em Cristo Jesus. Mas Ele só poderá fazer isso se nós de fato sairmos do quase, de cima do muro, e entregarmos nossa vida por completo ao Senhor. E vou além. Você pode ter confiança numa coisa. Se você entregar sua vida de corpo e alma ao Senhor, o Senhor, como diz o Salmo 37, há de conceder aquilo que deseja o teu coração. Deus não vai conceder o que deseja o coração daqueles que estão no quase, daqueles que estão brincando com a sua espiritualidade. A salvação, queridos, não é uma brincadeira, é algo sério. Talvez você esteja afastado do Evangelho, é noite de reconciliação. E eu quero orar por você nesta noite. Eu quero ter a alegria de dizer para você, você é bem-vindo de volta à casa do Pai. Talvez você esteja afastado do Evangelho porque você ficou magoado com alguém. Talvez você ficou decepcionado por aquilo que fizeram com você. E isso te afastou da igreja de Jesus. Pare de olhar para pessoas, olhe para o dono da igreja. Ele é Jesus Cristo, Ele te ama. Ele é o Deus de oportunidades. Ele quer mudar a história da sua vida hoje para sempre. Eu convido a igreja a ficar em pé em nome de Jesus. Este é um dos momentos que Satanás mais trabalha na vida da igreja. Porque ele quer te distrair. Ele quer tirar o seu foco daquilo que Deus há de fazer na sua vida. Deus quer que você saia do quase nessa noite. Você precisa ser de Jesus e experimentar o poder de Deus, experimentar as bênçãos celestiais em Cristo Jesus. Se você deseja fazer isso, eu quero orar por você. Eu quero te dar um abraço. E eu te convido, aonde você estiver, venha aqui à frente. Diga: Senhor, aqui está a minha vida. Eu quero, Senhor, eu preciso de Ti. Eu não quero ficar mais no quase. Venha. Deus quer mudar a sua vida hoje e para sempre. Talvez você esteja afastado do Evangelho. É noite de reconciliação. Venha. Quem sabe você está vivendo a vida sempre assim no quase. Uma hora eu venho, pastor, uma hora eu me firmo, mas você não sabe se amanhã estará vivo. Essa é a noite de salvação. Não rejeites a oportunidade do Senhor. Venha, em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor, venha. Eu quero orar por você. Não há nada melhor do que o nosso Jesus. Venha. Reconcilie-se, volte para o Senhor. O Senhor vai transformar a história da sua vida para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Venha, em nome de Jesus. Pode vir. Deus abençoe, querido. Pode vir. Essa noite de mudança, transformação. Venha. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe sua vida. Pode vir. Eis aqui agora o tempo aceitável. Venha. Essa é uma grande família. O Senhor quer mudar a história da sua vida hoje. Venha. Louve ao Senhor. Não há lugar que a sua graça não possa me achar. Pode vir. Em nome de Jesus, venha. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada. Você crê nisso? Cante com alegria. Nada melhor do que o meu Deus. Venha. Se Deus fala contigo, venha. Saia do quase.
Em nome de Jesus. Não há nada melhor que o meu Deus. Torna o luto em festa. Amém. A vergonha em glória, traz beleza à cinza. Quem pode? O Senhor pode fazer. Venha, pode vir. Pode vir, em nome de Jesus. Ele quer te dar vida, venha. Faz de ossos soldado, faz no mar um caminho. O Senhor pode fazer, só o Senhor pode fazer. Então diga: não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que o meu Deus. Você consegue entender o que você está cantando? Que não existe nada melhor do que Deus. Mas por que você às vezes não consegue nem ler a Bíblia, orar, amar, perdoar, ter uma vida em santidade, ter prazer de estar nos átrios do Senhor? Pense que Deus está ouvindo o seu clamor, Ele conhece o meu coração. Talvez você esteja na igreja e você acha: pastor, mas está tudo bem comigo, mas não está. Você sabe que há coisas que você precisa vencer, que estão te impedindo hoje de receber as bênçãos do Senhor. As bênçãos estão sendo derramadas sobre a sua vida, mas às vezes não caem em você, porque você entupiu esse canal. É hora de você confessar o seu pecado e dizer: Senhor, eu estou de volta. Aqui estou, Senhor, eu quero pedir perdão pelos meus erros, pelas minhas falhas, pelo meu esfriamento, pela minha ausência, Senhor. Eu quero começar tudo de novo a partir desta noite. Não quero mais ficar como um quase envolvido no Teu reino. Eu quero ser de Jesus para sempre. Então vem aqui à frente. Eu sinto no coração que há pessoas que estão lutando com Deus. Satanás está derrotado em nome de Jesus. Pare de dar ibope para ele. Olhe para Cristo, Ele te ama. Foi Ele quem te trouxe aqui nesta noite. Ele quer fazer nova todas as coisas na sua vida. Em nome de Jesus, agarre essa oportunidade agora. Amanhã talvez será tarde demais. Quantas pessoas estão morrendo porque achavam que iriam viver muito ainda. A vida foi embora. Então, entregue a sua vida ao Senhor nessa noite. Vem aqui agora em nome de Jesus. Eu quero te dar um abraço, eu quero orar por você. Eu vou encerrar. Vamos cantar a última parte de novo. Não há nada melhor que o meu Deus. Então vem aqui em nome de Jesus. Diga: nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que o meu Deus. Não há nada melhor, não há nada. Ó Deus, nada é melhor do que o Senhor. Obrigado, Senhor, porque quando nós estamos na Tua presença, o Senhor abre caminhos onde nem podemos imaginar que seriam abertos. Louvado seja o Teu nome, Senhor, porque nada é impossível para Ti. Quando nós estamos na Tua presença de coração, Senhor, nós cremos que o Senhor fará nova todas as coisas. Nós cremos que nada é irrecuperável para o Senhor. Louvado seja o Teu nome. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem derramado bênçãos sem medida sobre o Teu povo. Nos perdoe, ó Deus, se em algum momento estamos entupindo esse canal e ficamos frustrados, ó Deus, porque a resposta não chega, porque as bênçãos não chegam, e o Senhor está respondendo. Tu és fiel, Senhor. Tu és justo, Tu és maravilhoso. Ó Deus, nos perdoe, porque muitas vezes nós aqui estamos entupindo esse canal de bênção. Ó Pai,
queremos viver uma vida digna na Tua presença. Pai, em nome de Jesus, estamos dizendo aqui que o quase não faz sentido mais para a nossa vida, porque nós somos de Jesus para sempre. Ó Deus, em nome do Senhor, se ainda há um coração aqui de pedra, ó Pai, quebre este coração, meu Deus. Dê um coração de carne, sensível à Tua voz, para que haja transformação, para que haja mudança de vida, para que haja, ó Deus, um experimento de glória muito incrível na vida dessa pessoa. Eu creio, Senhor, que o Senhor começa a fazer algo novo na nossa vida, e a gente nem consegue imaginar aquilo que o Senhor está fazendo, mas sabemos que tudo que o Senhor faz é para o nosso bem. Por isso, ó Deus, eu entrego agora diante do Senhor essas vidas tão preciosas que aqui vieram, dizendo que não há nada melhor em suas vidas do que o Senhor. Derrame sobre elas, ó Deus, o bálsamo dos céus. Derrame sobre essas vidas, ó Deus, a unção do Teu Espírito Santo, para que possam sair daqui, Senhor, lavados, remidos pelo sangue de Cristo, cheios do Teu Espírito, cheios de autoridade e com a certeza de um virar da página e uma escrita de uma nova história. Eu peço a bênção do Senhor. Peço que toda ação do mal sobre essas vidas, Senhor, caia por terra agora em nome de Jesus Cristo. E dá-nos, ó Deus, uma semana na Tua presença de celebração e de certeza com uma identidade. Nós somos de Jesus para sempre. Eu faço esta oração em nome daquele que é a razão da nossa vida, Cristo Jesus. Amém e amém. Dê um abraço quem está do seu lado. Diga: o Senhor está te dando mais uma chance. O Senhor